Atenção, informação que chega agora urgente do Caio Junqueira. O analista da CNN, Caio Junqueira, traz informação importantíssima pra gente neste momento. Eu vou aqui na 3, Edu. É o seguinte, gente, saiu uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves. Ele acatou um pedido da coligação da campanha do ex-presidente Lula e determinou uma série de medidas contra canais que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Segundo a decisão, foi entendido ali que, como argumentou o PT, há um ecossistema de desinformação sistemática que, abre aspas, beneficiaria Bolsonaro. É o texto do Caio Junqueira, que traz a informação com a decisão em mãos aqui para vocês, O que diz ali Caio Junqueira? Que uma das medidas anunciadas pelo Corregedor Eleitoral atinge diretamente Carlos Bolsonaro, o filho do presidente que é responsável pela estratégia digital da campanha. Carlos Bolsonaro foi intimado pelo Corregedor-Geral do Tribunal Superior Eleitoral para que, abre aspas, no prazo de 3 dias, manifeste-se sobre a utilização político-eleitoral de seus perfis nas redes sociais, bem como sobre o requerimento para que sejam removidos em razão do alegado ecossistema de desinformação em favor do investigado, que é Jair Bolsonaro. Ele ainda deve apresentar defesa após ser citado. Carlos Bolsonaro, portanto, está intimado para, em até 3 dias, explicar a utilização político-eleitoral dos perfis dele nas redes sociais, como também desse chamado ecossistema de desinformação. A decisão, pontua o Caio Junqueira num texto muito completo, prevê ainda a suspensão até o dia seguinte ao segundo turno. Atenção! Você que está nas redes sociais, peço para o nosso time, inclusive o dono da notícia, o Caio, chamar a sua audiência aqui para o 360. Canais Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e, caso ainda esteja ativa, Doutor News. Todos esses estão tendo a monetização suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral, pelo Corregedor da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves. Repetindo, Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e canal Doutor News. Todos esses se notabilizaram por transmitir o cercadinho, por distorcer e atacar informações da imprensa chamada imprensa profissional. Estão proibidos de serem monetizados, recompensados até o primeiro dia após o segundo turno. Ele também suspende o Corregedor Eleitoral, impulsionamento pago na internet pelas pessoas jurídicas responsáveis por esses canais: Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News. Todo e qualquer conteúdo político partidário, em especial envolvendo Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, seus partidos e seus apoiadores. Mais da exibição de qualquer documentário chamado Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pelo Brasil Paralelo. É uma fake news que eles tentam aí, contra todos os elementos colhidos pelas investigações, atribuir envolvimentos de terceiros ou uma ordem superior à ação de quem a justiça considerou inimputável, o Adélio Bispo. E o ministro diz ainda que é preciso, para efetivar as medidas arroladas, todas as plataformas sejam intimadas a agir em até 24 horas. A multa diária, caso não haja ação, é de R$20 mil. E mais, esses canais, se não cessarem o impulsionamento de qualquer conteúdo, terão multa diária de R$50 mil. Ao Brasil Paralelo também vai ter multa de R$500 mil por dia, R$500 mil por dia, se não se eximir de exibir até o momento, ou até o primeiro dia após o segundo turno, o vídeo considerado de fake news pela Justiça Eleitoral, Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. É informação importantíssima que vem do Caio Junqueira e eu preciso da análise do meu time. Antes de chegarem aqui, o Yuri Pita e o Leandro Rezende, a CNN entrou em contato com o comitê de campanha de Bolsonaro, com os canais também que foram alvo dessa ação e além
disso com o vereador Carlos Bolsonaro. Assim que tiver resposta, a gente atualiza para você. É a ação mais incisiva da Corregedoria Eleitoral sob focos de desinformação, e eu me refiro aos canais, né, notáveis, né, que durante todos esses anos agiram como braço auxiliar em duas fontes, né? Primeiro, de espalhar desinformação, inclusive sobre saúde. Segunda fonte, né, detratar a imprensa profissional, transformando a imprensa no que eles, na verdade, são, né? Como é aquela coisa, né, aquela frase que eles notabilizaram na internet, né? Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Eles, braços políticos partidários, que poderia ser, que é aí um instrumento legítimo. Você tem canais na esquerda também que são braços políticos eleitorais, mas esses são assumidos, né? Ali você tem gente se fingindo, né, de verdadeiros portadores da verdade, quando a imprensa sim é militante. Veja, eles são agentes político-partidários declarados, com acesso privilegiado, com uma série de questões ali, nunca jamais ofendidos, contratam gente para ir no cercadinho fazer pergunta combinada para Bolsonaro ter circulando na rede exatamente a mensagem que ele quer, mas eles são os caras sérios, né? A gente que faz o trabalho rala todo dia e toma xingo é que não. Mas tudo bem, é o golpe mais duro dado nessa gente que ao longo de 4 anos serviu para impulsionar a desinformação, inclusive sobre saúde pública, cloroquina, a Anitta, ivermectina. Meu filho, busca que você acha para ver como hoje em dia não se fala mais nisso, mas falaram muito, e que agora, às vésperas da eleição, não tem mais monetização, tem multa se insistir em difamar e em detratar com mentira e ilação, estimulando medo, estimulando a instabilidade social com base no mais puro, não é nem achismo, né? É desvio mesmo de ético, né, institucional do que se propõe a fazer. Eu começo com você, Leandro Rezende. Dani, é uma decisão importante que o Caio Junqueira nos traz, porque ela materializa, né, a consideração do Tribunal Superior Eleitoral de que existe, de fato, um ecossistema de desinformação, ou seja, perfis articulados que atuam para espalhar mentira nas redes. E é um golpe muito duro, porque ele atinge aquilo que os especialistas em combate à desinformação sempre dizem ser o mais necessário, que é o financiamento desses canais. A decisão, ela não impede apenas a monetização, né? Ela não só manda que os canais sejam desmonetizados, como também veda que os conteúdos sejam impulsionados, ou seja, esses conteúdos produzidos por esses perfis, eles não podem mais receber dinheiro para poder aparecer mais para um número maior de pessoas, ou seja, eles não vão poder mais fazer post patrocinado enquanto estiver vigorando, né, essa decisão. Tem a questão ali também sobre o documentário, né, do episódio Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, né, tem ali na decisão a ideia de que esse é um tema que pode ser potencialmente explorado pelo candidato Jair Bolsonaro e o TSE quer impedir que ele receba esse exponencial alcance. Então, são decisões, né, que, na verdade, elas estão pegando na questão do financiamento, de como esses sites são financiados, sobretudo pela monetização que as plataformas pagam aos sites, né, aos perfis que conseguem gerar um conteúdo, um tráfego maior para as suas plataformas, e também tem essa vedação aí de que os conteúdos sejam patrocinados, ou seja, que sejam pagos impulsionamentos para poder exibir os conteúdos que esse ecossistema da desinformação produz para uma quantidade grande, imensa, né, de pessoas. Então, é de fato uma decisão bem importante que atende à argumentação que o Partido dos Trabalhadores expôs ao Tribunal Superior Eleitoral. Yuri, quero te ouvir sobre esse assunto. Pois é, não, essa conexão de diversos veículos aí nas redes sociais, e não só a questão do apoio político, da adesão e da forma, da estratégia, mas principalmente a questão da monetização, ou seja, de fazer dinheiro com o engajamento, isso é um dos pontos cruciais, me parece, dessa decisão. Não se trata só de uma questão política, se trata também de uma questão econômica. E talvez esse engajamento e essa capacidade de fazer dinheiro desses canais também explique por que as plataformas têm
não vou dizer resistência, mas por que a atuação das plataformas também é colocada em xeque. Uma eleição em que há tanto engajamento, tanta mobilização de apoiadores, sejam quais forem os lados e seja quais forem, por quais caminhos, seja quais forem os caminhos que levem a esse engajamento, o engajamento é bom para as plataformas e esta eleição tem sido uma eleição em que há uma disputa muito forte de engajamento. E esse... Uai, seu app de vídeos curtos.